Vamos lá, meus amados irmãos, Marcos capítulo de número 16, eu vou ler a partir do verso de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Queridos irmãos, a respeito desse texto, hoje, quero até mesmo trazer um esclarecimento aqui dentro dessa passagem bíblica. Tem muitas das vezes alguns questionamentos a respeito de algumas pregações que alguns dizem que essas pregações não serem acompanhadas de sinais, de maravilhas, e às vezes tomam esse versículo aqui para justificar aí o seu argumento e às vezes até colocar que quem prega o evangelho, quem anuncia e não existe esses sinais aqui é porque não tem fé, enfim, tantas coisas podem ser faladas e são, né, faladas aí a partir desse texto. Aqui Jesus, após ter ressuscitado, ele ainda não havia subido ao céu, ele aparece por um espaço de 40 dias ainda para os seus discípulos. E nesta ocasião, quando aqui aparece, ele então comissiona os discípulos, a igreja, para pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu quero destacar o verbo crer. Primeiro no verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Primeiro ponto, a respeito de crer ou deixar de crer no evangelho. Qual que é, então, a consequência? Vale sempre destacar que a primeira situação do homem sem Jesus já é de condenação. Porque lá em Adão e Eva foi recebido esta condenação, separação de Deus, morte espiritual. Quando eles ali desobedeceram a palavra do Senhor, ali então eles foram lançados fora da presença de Deus, fora do jardim. Então ali está caracterizado a morte espiritual, que é a separação de Deus. Muito bem. A partir desse momento que estão fora da presença de Deus, geraram filhos e filhas. E então toda a geração humana são descendentes aí deste casal. E em que situação? Morte espiritual, separação de Deus. E quem está em estado de morte espiritual, separação de Deus, está o quê? Está condenado à morte eterna. Longe de Deus, morte eterna. Então, toda a raça humana que descende de Adão e Eva, e que são todos, lógico, estão condenados. Essa já é uma situação primeira, tá bom? Então aqui não é Deus que vai escolher um para condenação, outro para não. Já estamos condenados, todos os homens, tá? Todos os homens nessa condição. Paulo diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, vem a oportunidade dada por Deus de se salvar. E como que Deus faz isso? Entrega seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então ele leva essa condenação sobre si, pagou o preço do nosso resgate para tirar pessoas desta condenação e trazer de volta para a presença do Pai,
Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E então, aqui Jesus manda anunciar esse evangelho. O que é? A boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que há oportunidade de sair dessa condenação e vir para a salvação, para a vida eterna, sair da morte e passar para a vida. Esta é a boa notícia e esse é o evangelho. E aqui Jesus diz: ide pregai este evangelho a toda a criatura. Quem crer, ou seja, a criatura que ouvir e crer nessa mensagem e for batizado, esta então será salva. Agora, quem não crer já vai seguir no caminho dele, já está no caminho de morte eterna. Vá em frente, segue em frente. Agora, aqueles que crerem na pregação, esses então serão salvos. E o verso 17 coloca a situação do crer, agora, o verbo crer novamente, a respeito dos sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Vão expulsar então demônios, falar novas línguas, pegar na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não vai lhes fazer dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este agora crer está voltado para aquele que prega o evangelho. Ele creu em Jesus Cristo. Então, meus amados, preste atenção, aqueles que crerem farão tais sinais. Este crer está relacionado ao fato dos sinais. Se eu crer que os sinais vão acontecer, eles acontecerão. Eu só vou ter condições de orar por alguém. Este alguém, ele será curado. Se eu crer conforme está escrito aqui, não. Não é isso que o texto diz. O texto diz aqui, o crer é em Jesus Cristo, é no poder do evangelho. Então, se você creu no evangelho e você se entregou a Cristo Jesus, você está na presença de Deus por meio de Cristo Jesus, você crê em Cristo, você creu no evangelho, pois bem, você tem condições de pregar e de impor as mãos sobre enfermos, expulsar demônio, e esses sinais então seguem os que creem. É a mesma coisa que dizer o seguinte: esses sinais seguirão os salvos. Esses sinais seguirão agora aqueles que estão na presença de Deus. Esses agora têm autoridade dada por Deus para pregar o evangelho e operar esses sinais. Então, os sinais não estão condicionados aí se eu vou crer ou não crer que eles acontecerão. Não. Está condicionado a eu crer em Cristo, de que eu sou salvo, de que agora eu sou uma pessoa que tem o meu nome escrito no livro da vida e agora eu ando na presença de Deus. Então, nessa situação, você pode orar, você pode pregar, não pode, deve pregar, deve anunciar o evangelho, fale do amor de Deus e o que for preciso para ocorrer ali no ato da pregação, Deus vai fazer. Não somos nós que fazemos, é Deus quem faz através de nós. Então o Senhor sabe muito bem quando Ele vai curar um enfermo, quando Ele vai dar aí a condição para se expulsar um demônio, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo. É o operar e o agir de Deus através das nossas vidas no ato da pregação, no cumprimento da missão. A cada momento, meus amados irmãos, Deus, Ele sabe como faz e como opera. Então vejam bem, esses homens após isso saíram pregando. Jesus subiu para os céus e esses homens então, eles partiram e pregaram por todas as partes, verso de número 20, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É o Senhor Jesus que confirmava, era o Senhor Jesus que operava ali os sinais, confirmando a palavra. Então não fique preocupado se o teu ministério vai ser marcado por uma constância de sinais e maravilhas
ou não. O importante é que você crê e você seja uma testemunha viva de que Jesus Cristo, ele é a porta da salvação e que a tua vida foi transformada por esta fé em Cristo Jesus. E agora você quer compartilhar com as outras pessoas desta maravilha, desta grandeza de Deus. Então pregue, não fique preocupado se está acontecendo sinais ou não. Deixe isso para o Senhor Jesus, que é Ele que vai confirmar a palavra, é Ele que vai cooperar conosco aí na pregação do Evangelho. Então pregue em tempo e fora de tempo. E daí, quando Deus, por misericórdia, operar através de você, não condicione o teu ministério a certos tipos de sinais, não. É Deus que vai fazer, é o Senhor Jesus que vai operar no momento certo, na hora certa e conforme a sua boa vontade. Qual que é o nosso papel? É pregar, tanto pessoalmente, tanto por meio da internet, ou por meio de rádio, ou então aí no púlpito da igreja, nós vamos pregar. O importante é ser testemunha, o importante é obedecer ao Senhor Jesus e ir e pregar o evangelho. Seja um pregoeiro da justiça, seja uma testemunha viva da graça de Deus que te alcançou. Esse poder de Deus que mudou a tua vida também pode mudar a vida das outras pessoas. E qual que é o maior milagre, meus irmãos? É a transformação da vida de uma pessoa, é o resgate de uma vida que está caminhando para a destruição eterna. Então, o maior milagre é quando você prega e uma pessoa, ela crê que Jesus Cristo é o Senhor e crendo se entrega a essa pessoa. Este é o maior milagre. Quer sinal mais poderoso do que isso? Não estou desmerecendo ou desconsiderando o que está escrito aqui de forma alguma. De forma alguma, mas estou dizendo que quem vai fazer é o Senhor, não é o meu ato de crer que vai acontecer um milagre ou não. O que vai fazer é eu crer em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então pregue. Não fique lamentando, triste, porque às vezes vai lá, prega e não acontece sinal nenhum. Mas a mensagem foi pregada. De repente essa pessoa sai dali e vai para uma outra igreja, uma outra cidade e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creu na mensagem que você pregou. Olha que milagre extraordinário. O mesmo milagre que aconteceu na minha vida e aconteceu na tua vida. Quando eu vim para o Evangelho, graças a Deus, eu não estava doente, eu não estava depressivo, eu não tinha nada de que necessitava de algum tipo de sinal aparente, como nós acabamos de ler. Mas eu era um perdido, pobre pecador, e esta mensagem me alcançou e aconteceu o maior sinal da minha vida. Eu tive a minha vida transformada pelo poder desta pregação, desta palavra. Esta palavra transformou a minha vida e é por isso que eu estou aqui, para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele é a tua reconciliação com o Pai e venha para Jesus. Saia do caminho de morte, saia da condenação eterna e venha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Venha para a salvação. Amém? Que esta palavra seja para a nossa meditação nesse dia, em nome de Jesus. Amém.